esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. E seja louvado. Boa noite a todos. Hoje nós estamos celebrando a memória de São José de Anchieta, como aparece na oração de hoje, denominado o apóstolo do Brasil. Imagina só um título desse, o apóstolo do Brasil. Entretanto, ainda é um santo praticamente desconhecido entre muitos dos nossos cristãos católicos. Isso se dá com certeza pelo fato de que no Brasil a gente tem um déficit muito grande de história. A gente sabe pouco história do nosso país. Também porque nas escolas, às vezes, o que fazem não é ensinar história, ensinam ideologia. A dificuldade nossa. Mas também falta um pouco de história da igreja, né? Mas São José de Anchieta, ele foi esse grande marco histórico na evangelização do nosso país. Costumo dizer que ele representa todos aqueles missionários, os primeiros missionários, que saíram da Europa e vieram para o Brasil já ali no comecinho do descobrimento do nosso país. E como a gente já pode perceber, não era nada fácil. Hoje, a gente ainda encontra algumas realidades no nosso país de difícil acesso. Evangelização, por exemplo, você vai atender algumas comunidades aqui mesmo, na Arquidiocese de Cuiabá, você pega ainda estradas ruins, esburacadas, de terra. Eu me recordo, no ano passado mesmo, a gente lá em Rosário Oeste, ia para o interior, a nossa comunidade mais longe, dava em torno de 75 quilômetros de estrada de buraco. Não era estrada de terra, era estrada de buraco. Graças a Deus, lá na paróquia tinha uma caminhonete, que é própria para isso. Mas há alguns anos atrás, os freis, eles iam no lombo de cavalo. Tinha que passar rio, dormir por lá, saía para fazer as obrigas, estava um mês longe da casa paroquial, da matriz paroquial, que já era difícil. Agora imagina, aproximadamente 500 anos atrás, o que era o nosso país. Era floresta e mata fechada. Então,
só pelo desafio a gente já vê que não foi fácil para estes homens de Deus. Mas São José de Anchieta, ele diz assim, a palavra dele: nada é tão difícil para aqueles que têm como único propósito a glória de Deus e a salvação das almas. Veja que bonito, veja que homem de fé. Nada é difícil quando a gente tem como meta glorificar a Deus com a nossa vida e salvar as almas. É o que vai dizer hoje no finalzinho do Evangelho. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai que está nos céus. Quais são as boas obras? A salvação. Não somente a nossa, mas a salvação dos irmãos. A evangelização é para isso. E a glória de Deus. Dizia um padre da igreja que a glória de Deus é o homem vivo, ou seja, o homem salvo. Então não tem forma melhor de você glorificar a Deus do que você arrancar alguém das mãos de Satanás, promovendo a esta pessoa as condições para que ela se converta, conheça a verdade e por ela seja libertada. E foi por isso que São José de Anchieta e tantos missionários perderam a sua vida, gastaram a sua vida, enfrentaram dificuldades tremendas, mas nunca desistiram. Quando a gente tem um porquê, né, a gente aguenta qualquer coisa. Agora, se a gente não tem meta, se a gente está no mundo assim solto, né? Por exemplo, um cristão que está no mundo solto, que não sabe de onde veio, para onde vai, né? Está só vivendo. Às vezes nem por culpa da pessoa, às vezes a pessoa está numa ignorância invencível. Aí tudo se torna difícil, né? Carregar banco nas costas é difícil. Vir ajudar a arrumar as cadeiras aqui na hora da missa, na equipe, é difícil. Vir à missa é difícil para um cristão que não tem ainda o sentido verdadeiro da fé. Mas tudo muda quando a gente compreende. Então é preciso que a gente então conheça esses heróis, esses verdadeiros heróis da nossa fé. Porque se hoje o Brasil ainda é o país com o maior número de pessoas que se declaram cristãos e católicos, isso se dá porque estes homens lançaram ali os fundamentos da fé. Lançaram, evangelizaram. Vieram com esse propósito. Não vieram para fazer política, não vieram para fazer nada a não ser pregar a doutrina católica, porque eles acreditavam que é pela doutrina católica que o homem é salvo, não é pelo paganismo. Aí sim, a gente compreendendo isso, a gente também vai se dedicar, a gente vai também fazer a nossa parte, meus irmãos. Hoje a gente vê que infelizmente o número de cristãos e principalmente de católicos está diminuindo no nosso país. Antes do advento da República, 1889, o golpe militar que instituiu uma república nesse país, antes, o Brasil era totalmente católico. Não estou falando que todo mundo era santo, mas todo mundo se declarava católico. De lá para cá, um pouco mais de 100 anos, hoje nós somos no máximo 65% de católicos. Então tem aí 35% de católicos que abandonaram a fé, que abandonaram a igreja, que hoje são ou protestantes, ou espíritas, ou de outra religião, ou que perderam a fé.
E se a gente trata isso apenas como estatística, é fácil. Estatística. Mas são almas, são pessoas. Se isso está acontecendo, certamente nós, enquanto igreja, erramos em alguma coisa. Mas o mundo está mais difícil. É claro, assim, de fato, hoje em dia, o pecado está sendo apresentado numa bandeja de ouro. Sim, hoje em dia as coisas são muito mais fáceis. Mas com certeza nós também descuidamos. Nós descuidamos. A nossa evangelização ainda não foi suficiente. Principalmente nos lugares mais pobres. Porque a gente vê, por exemplo, que as estatísticas mostram que nos lugares mais pobres o protestantismo tem aumentado. Não fizemos a opção preferencial pelos pobres e os pobres não fizeram por nós. Por quê? Porque às vezes o missionário vai, às vezes ele vai, mas ele não leva o evangelho. Ele leva a sua opção política. Ele leva a sua ideologia. E nós não estamos aqui para levar política e ideologia. Nós estamos aqui para levar a doutrina católica. Quando leva a doutrina católica, quando apresenta, só se a pessoa for desonesta mesmo, a pessoa adere. Porque a doutrina católica, além de ser um mistério, ela também é racional. Então hoje, revendo esta história desses heróis, a gente precisa redescobrir novamente, né, esse primeiro amor pela evangelização. E juntamente desse primeiro amor pela evangelização, o conteúdo da evangelização. O conteúdo é Jesus Cristo. É a doutrina católica, não é outra coisa. E aí falando aqui do nosso memorial, né? Nosso memorial aqui é um celeiro de evangelização. A gente precisa reafirmar esse compromisso de evangelização e de fidelidade à palavra de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.